da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração e vem para que entre o Rei Jesus, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus.
Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações, assim como Ele nos deixou a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem dos céus, a paz que vem do seu sacrifício, a paz da reconciliação com o Pai, a paz que não depende de circunstâncias. Então que essa paz continue reinando nos nossos corações. Estamos iniciando mais um culto desta igreja, da Igreja Presbiteriana Renovada, aqui do Gama, IPR de Samambaia, conjuntamente conosco. Nessa noite louvamos e adoramos ao nosso Deus. Convidamos a você neste momento que nos assiste, eu queria trocar a palavra assistir por participar, né? Portanto é um culto interativo, é um culto que você poderá estar louvando e adorando ao Senhor juntamente conosco. A diferença é que não estamos no mesmo local físico, geográfico, mas estamos no mesmo Espírito, na mesma unção e na presença daquele que é todo-poderoso. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor neste momento. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos, ó Deus, pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor, de fazer menção do seu nome nesta terra, Senhor, de sermos, ó Deus, Pai, portadores, ó Deus, Pai, da Tua palavra, mas também sermos alvos, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder, Senhor Deus, e da Sua unção, ó Senhor Deus, que vem sobre as nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, mais uma vez como igreja, como corpo local, nos reunimos. Deus, num só Espírito, na mesma fé, Senhor. Deus, para apresentarmos ao Senhor nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor, Senhor Deus. Pai, Deus, o nosso sacrifício, ó Deus, Pai, ao Senhor nesta noite. Sabemos, ó Deus, Pai, que o Senhor tem a primazia, Deus. Então ocupe, Senhor Deus, o seu lugar de primazia neste culto, ó Senhor. Tudo que, Deus, acontecer, Senhor Deus, tudo que for dito, tudo que for feito, ó Deus, é para a Tua glória, Pai. Deus, não é para a glória do homem. Tu és, ó Pai Santo, o nosso objetivo nesta noite de adoração única, de louvor supremo, Senhor Deus, a Ti, ó Deus. Pai, assim nós oramos nesta noite, repreendemos todo mal, rogamos ao Senhor, Pai Santo, que onde, Deus, essas vozes chegarem, ó Deus, Pai, nas telas, ó Deus, Pai, onde essa imagem, Senhor Deus, entrar, que as vidas sejam abençoadas, que as famílias, ó Deus, sejam tomadas pela Tua glória, e que o Teu amor, Senhor Deus, Pai, que excede, ó Deus, Pai, todo mal, Senhor Deus, venha, Pai Santo, a ocupar, Deus, o lugar de qualquer outro sentimento, ó Senhor Deus, Pai, que não seja segundo a Sua vontade, Deus. Assim oramos nesta noite, agradecidos por esta rica oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Salmo de número 108. O Salmo de número 108, para a nossa leitura inicial, introdutória nesta noite. Que Deus possa falar ao nosso coração, já começar a falar ao nosso coração, por meio dessa leitura bíblica, para a glória dEle. Salmo de número 108, a partir do verso 1 nos diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a Tua misericórdia e a Tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a Tua glória. Para que os Teus amados sejam livres, salva com a Sua destra e responde-nos. O verso 12, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Presta-nos socorro na angústia, pois é vão o socorro do homem. Firme está o meu coração, ó Deus. Você pode dizer comigo nessa noite que firme está o seu coração? Firme está você diante do Deus Todo-Poderoso, desse Deus que controla todas as coisas, está acima de qualquer provisão humana, de qualquer intervenção humana, de qualquer ação humana. Ele é o Senhor que conduz todas as coisas, inclusive a ação humana
em nosso favor. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, que Ele seja adorado neste lugar, neste canal, nesta noite, para a glória do Senhor. Louvemos, entoemos cânticos de louvor ao nosso Deus, com o presbítero César e equipe, aqui conosco, o presbítero Davidson, o irmão Ancleves, presbítero Neto, tem ali o Lucas, né, o Andrei, o irmão Rudinei, o presbítero Wesley, enfim, todos que estão nesse lugar, o irmão João, aqui trabalhando os bastidores, para que esse culto aconteça para a glória do Senhor. Amém, queridos? Presbítero César, venha nos conduzir nesse louvor e adoração neste momento. A paz do Senhor a todos, que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado, amém? No Salmos 95, capítulo 95, versículo 6 diz: vinde, adoremos, prostremo-nos diante do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Que possamos adorá-lo, que possamos bendizê-los, amém? Porque não há outro igual ao nosso Deus, porque Ele é único e Senhor. Então tenha fé, creia no Senhor Jesus, amém? Não há outro igual. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual, não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda a glória, todo louvor e todo louvor, adore da sua casa, amém? Todo louvor e toda a todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, digno ao Deus de Israel. Ele é digno, amém? Ele é santo e Senhor. Que possamos ter fé nesse Jesus maravilhoso. Aleluias. Porque não há outro igual ao nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Aleluias, Deus. Abençoa, Deus, a vida de cada irmão que está na sua casa nesse momento. Porque, Deus, o Senhor é grande e assiste a cada um dos irmãos, Senhor. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, aleluias, amém? Ele é digno de ser louvado e adorado.
Glórias ao Senhor Jesus. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meus amados. Que você possa adorar nesse momento. Aleluias. Te bendizemos, Deus, porque Tu és Senhor. Aleluias. Eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele a que clamar. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Eis a nossa estrela da manhã. Oh, Jesus, Te adoramos. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele a que clamar. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Oh, para sempre, ó meu Deus. Te adoramos, Deus, nós Te bendizemos, porque Tu és o nosso Senhor, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Adore você que está na sua casa aí. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Que Deus possa alcançar o seu louvor, a sua adoração nessa hora. Nós estamos aqui Te abençoando aqui nesta noite. Que você possa ser alcançado pelo amor de Deus onde você estiver nesta hora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluias. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, oh Deus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, oh, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh Deus, te adoramos. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh Jesus, Pai, nós te adoramos. O teu reino é sempre eterno, Deus. Te adoramos e te bendizemos, porque tu és Rei, Senhor. És Rei e Senhor sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Nós queremos cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Depois de termos sido conduzidos em louvor e adoração ao santo nome do Senhor, só nos resta, queridos, preparar o nosso coração para receber da sua palavra nesta noite. Mais uma vez nós queremos louvar a Deus pela vida, pela história e pela existência da primeira igreja renovada do Gama. Ao pastor Manuel, a nossa gratidão por nos permitir compartilhar, queridos, esta plataforma, a toda a sua equipe aqui, a todo o seu staff. Se os irmãos não sabem, é possível ter aqui atrás de nós mais ou menos 10 homens, mulheres, ali produzindo esta plataforma para que nós possamos nos dirigir aos irmãos nessa noite. Queremos saudar os irmãos da primeira do Gama, queremos saudar os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada de Samambaia. Estou sabendo também que alguns irmãos da Igreja de Cristo do Avivamento nos acompanham nesta hora, nesse grande culto ao Senhor. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós queremos estar trazendo da parte do Senhor uma palavra ao coração da igreja nessa noite. Eu pediria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia nas Sagradas Escrituras, no livro, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no seu capítulo 12. Por 30 segundos eu vou aguardar você estar buscando aí. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós estaremos lendo os versículos de 1 a 3. Vamos lá? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição, a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Que o Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus se digne continuar falando à igreja nessa noite, através da sua palavra. Queridos, eu gostaria de poder trabalhar um pouquinho o contexto histórico anterior e posterior desta passagem, para que você pudesse entender um pouco melhor a carta aos Hebreus. Veja bem, o ano é 65 depois de Cristo. Faz apenas uns 35 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, de onde mandou o seu Espírito Santo à sua igreja no dia de Pentecostes. É interessante observar que ainda há muitos crentes vivos
que participaram, que viveram aquele momento significativo da história da igreja. Não podem esquecer aquilo que viram e experimentaram por si mesmos. Até mesmo alguns dos apóstolos ainda podem ser encontrados vivos. Contudo, muitos cristãos, queridos, são agora de segunda geração de crentes. Eles vieram à fé pela pregação e testemunho das testemunhas oculares ou dos que já se converteram dessa maneira. Em Jerusalém, é interessante nós notarmos isso, o templo ainda está de pé, embora existam pistas de que tais dias estão chegando ao fim e logo acabarão. Enquanto isso, a religião judaica continua a mesma, mas nem todo judeu segue os antigos caminhos. Grande número desses judeus, queridos, tornou-se crente em Cristo Jesus. E é para tal grupo que o livro de Hebreus foi escrito. Esses irmãos judeus que outrora eram judeus, mas que abraçaram o evangelho de Jesus Cristo. Não há nenhuma dúvida quanto ao que provocou esta carta que chegou a eles. Seus leitores não se encontravam, queridos, em boa situação. Existe o perigo de sua nova fé encontrada em Cristo Jesus estar enfraquecida. Como assim? É muito fácil verificar isso no estudo da carta aos Hebreus, queridos. Eles não são tão dedicados quanto antes. Na verdade, alguns nem se dão ao trabalho de frequentar regularmente a igreja. Enquanto muitos que vão aos cultos não prestam muita atenção à pregação. O nível, queridos, de interesse deles pelas coisas de Deus é cada vez mais baixo. Parece que todo o grupo está inclinado ao desânimo. Suas mãos estão descaídas. Em vez de se revelarem inteligentes e capazes de ensinar a fé a outros, demonstram pouco interesse em prosseguir na vida cristã. Não se doaram o suficiente para aprenderem as coisas básicas do Evangelho, nem sequer podem compreender as verdades mais avançadas. A situação, queridos, está tão ruim que agora realmente precisam que alguém vá à igreja para lhes ensinar as coisas mais básicas da vida cristã. Como mudaram, queridos? Não faz muito tempo, estavam firmes enquanto passavam sem recuar pelo fogo da perseguição. Nós podemos encontrar isso mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 34, quando o autor diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Agora não é mais assim, queridos. Começaram a fraquejar. E existe uma questão que complica mais ainda a situação desses crentes. Se fossem ainda judeus praticantes, o Império Romano os reconheceria como membros de uma religião legalmente permitida. Mas são cristãos. E recentemente Nero, o imperador romano, começou a aprisionar e assassinar e queimar os cristãos. Não seria melhor, queridos, desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo? Por que ser taxado de criminoso quando o que se fazia antes era legalizado? Por que não tomar o caminho mais fácil? Assim, esses crentes estão brincando de desistir de tudo. Nessa altura, queridos, chega uma carta para a sua igreja. Graças a Deus, ela os ajudará a tirar a cabeça aquela ideia tão nefasta e tão desgraçada. Queridos, recapitulando, o propósito dessa carta aos Hebreus é óbvio. A fé dos hebreus é como um fogo que foi abafado. Ainda fumega um pouco, mas a chama apagou. Temos homens e mulheres que estavam pensando em desistir da vida e voltar ao que eram antes. Judeus. Consideram seriamente desistir do seu compromisso com o Evangelho de Cristo para voltar ao judaísmo praticado anteriormente. Por diversas vezes,
O apóstolo Paulo os desencorajou e advertiu que, se o fizessem, estariam perdidos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, o seu autor, é singularmente superior em tudo o que é e faz, glória a Deus. Aqueles que o rejeitam só têm um destino, queridos, as trevas exteriores. O único caminho seguro para um cristão, meu irmão, minha irmã, é perseverar, é continuar, andar sempre em fé. Aqueles que possuem, queridos, fé genuína e morrem pela fé, nada pode extingui-la. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, capítulo esse que você conhece muito bem, porque nele nós temos uma descrição do que seria a fé. No capítulo 11, querido, está demonstrado pelo escritor num relato sobre numerosos homens e mulheres mencionados no Antigo Testamento. Portanto, diz o capítulo 12, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia e corramos a carreira que nos está proposta. Queridos, eu gostaria de defender a ideia nessa noite ao seu coração. Todos nós somos retratados por esta carta como maratonista. O que é um maratonista, queridos? É toda e qualquer pessoa que completa a distância oficial de uma maratona, não importando o tempo que levou, desde que o pórtico, aquela estrutura que marca a largada e a chegada, esteja ainda registrando os concluintes. Então, maratona é o nome dado a uma corrida realizada de distância oficial de 42 quilômetros, normalmente em ruas e estradas. Queridos, diante do texto que nós acabamos de ler, eu queria extrair pelo menos um quadro vívido e pelo menos 3 regras que esse texto nos exige entender e compreender. Vamos lá para o retrato vívido que eu quero destacar nesta noite. Vamos lá. É isso que passa pela cabeça do autor, estamos nos Jogos Olímpicos, de um gigantesco estádio cheio de gente. As corridas estão acontecendo. Assistimos aos atletas darem voltas na pista repetidas vezes. Nos dias de hoje, veríamos todos eles tirando os seus agasalhos e ficando com o que estavam embaixo, seus mínimos uniformes de corrida. Mas não é hoje. Estamos no primeiro século da era cristã. Se o atleta corresse de cinto, meus irmãos, o peso impediria o seu progresso. Ele então tira o seu cinto. Se corresse de capa, logo ela o envolveria e faria com que ele tropeçasse. O atleta então desvencilha-se da sua capa. Na verdade, um dado interessante, os atletas do primeiro século corriam sem a mínima roupa. Não havia nada, queridos, que pudesse atrapalhar aquele atleta. Corrida após corrida se desenrola. Cada uma delas é longa e difícil. Então podemos ver um atleta ofegante, prestes a desistir, mas ele continua, porque nesses jogos cristãos existem prêmios para todos os que alcançam o seu final. Não só para quem termina, pastor Manuel, em primeiro lugar. Vez após vez, vemos os atletas tentados a sair da corrida por cansaço ou fraqueza. Mas o que se constata, eles não desistem. Não, continuam em frente, queridos, adiante e sempre. Finalmente, cada um atravessa a fita e recebe a sua recompensa. Agora preste atenção, os que terminaram a corrida, eles não são conduzidos para um vestiário qualquer. Eles não saem de cena. Os que terminam a corrida, queridos, tomam os seus lugares na arquibancada à frente do pórtico. E ali, presbítero César permanecem para olhar
os que estão chegando ou os que ainda vão correr a corrida. Cada um que corre, queridos, preste atenção, sabe que está sendo observado pelos outros e cercado daqueles que já terminaram com sucesso a corrida. Isso os estimula, os motiva a correr melhor, completar a corrida e jamais desistir, a fim de que também recebam seu galardão. Sabe, preste atenção aqui agora, eu quero chamar na sua atenção, eles sabem que não enfrentam nada que os espectadores não tenham enfrentado. Vou repetir, eles sabem que não enfrentam nada, nem deles é exigido nada que aqueles que são espectadores, que já passaram pela pista, não tenham enfrentado. Não há por que murmurar, não há por que questionar, não há por que pontuar. Agora, queridos, trazendo para a nossa realidade, é a nossa vez de enfrentar a pista. Todos estão olhando para nós. A Bíblia diz que todos eles são heróis da fé, estão a nos observar. Só eu e você, só nós estamos correndo, ninguém mais. É como se todos os que viveram e morreram na fé estivessem, queridos, nos observando. Como está aquele que nos escolheu para a corrida, que a correu com perfeição e agora está na linha final, aguardando a nossa chegada. Queridos, os hebreus, os destinatários desta carta, estavam prestes a fazer exatamente isto. E com certeza alguns dos que nos ouvem nesta noite pensam em fazer o mesmo. O que, pastor? Desistir da fé. Pergunto, devemos desistir, pastor Manuel Barbosa? Nós que só enfrentamos dificuldades pelas quais outros já passaram. O seu fardo não é maior, o meu não é maior. Pergunto, fraquejaremos? Vamos abandonar a pista? Desistir e ir embora? Falharemos, queridos, na corrida em que fomos inscritos? Como continuar em frente? Qual o segredo de correr bem e chegar com segurança na linha final? Como correr bem na vida cristã, prosseguir na fé e não se perder? Este, queridos, é o quadro vívido que eu gostaria de destacar. E aquilo que estava no coração do autor. Nós somos maratonistas. Olhando para o texto e voltando para ele sem ter saído dele, há uma declaração, há uma descrição, há uma narrativa de que devemos despir-nos. Portanto, visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Pastor Mandel, me permite falar isso hoje? Queridos, eu não questiono a sua fé. Eu não quero questionar a sua fidelidade. Mas o que ocorre é que podemos ter embaraço. Eu reconheço, nós reconhecemos, e Deus por excelência reconhece o seu e o meu e o nosso potencial, porque Ele nos dotou desse potencial. Mas o que nos ocorre é que muitos embaraços estão impedindo a minha progressão, a sua progressão, a nossa progressão. E o desafio e o imperativo é que eu e você nos dispamos destes embaraços. Se você correr com a capa, logo ela o atrapalhará. Se ela o envolver, o prenderá ou a prenderá e nos fará tropeçar. Tire a capa. Ainda sobre livrar-se do peso, considere
Algumas coisas, queridos, não são em si mesmas erradas, mas impedem minha efetividade espiritual, enfraquece a fé e tende a me escravizar. Tais coisas têm de ser postas de lado. Tudo que impede o meu e o seu progresso espiritual tem de ser jogado fora, tem que ser descartado, meu irmão. E ainda eu queria dizer uma coisa a mais: essas coisas não são necessariamente baixas ou vulgares. Podem até mesmo ser belas, eruditas e nobres. Na vida de determinados crentes, podemos estar falando em algum esporte, algum passatempo, algum hobby, alguma atividade de lazer, emprego, ambição, lugar, amizade, coisas que te trazem satisfação com a terra, com que você se contenta em ficar sem o céu. Se impede o meu progresso na vida espiritual, tem de ser tirado. Eu disse, um retrato vívido e 3 obrigações. Quero te trazer agora a segunda: aprender a dizer, venha o que vier. Eu queria chamar a atenção, pastor Manuel Barbosa, e de todos quantos nos ouvem, queridos. Eu me pego muitas vezes assim, intolerante à dificuldade, aos problemas e à dor. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, sermos intolerantes. A Bíblia diz que em tudo deveríamos ou devemos dar graças, pois Ele espera que dos seus servos o louvor esteja continuamente nas suas bocas. Queridos, você deve aprender a dizer, venha o que vier. A vida cristã nunca foi uma volta fácil. Por isso o escritor diz, corramos. Não sei o que pintaram de evangelho para você. Existem muitas dificuldades no percurso e muitas vezes somos tentados a desistir. Por isso o autor diz, com perseverança devemos corrê-la. O caminho em que estamos, queridos, não foi escolha nossa, mas foi delimitado. O seu traçado foi desenhado pelo nosso Senhor. De modo que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, fala de uma corrida que nos está proposta. Então aprenda a dizer, venha o que vier. Você deve estar acompanhando a escola bíblica dominical que vem sendo levada e feito aqui toda manhã, todo domingo pela manhã às 9 horas. Eu conversava com o pastor Manuel Barbosa agora há pouco. Eu tive a curiosidade de andar por umas igrejas no seu culto, na sua escola bíblica dominical. Queridos, e a igreja Presbiteriana Renovada do Gama está à frente no seu conteúdo teológico. Vocês deveriam abraçar esta causa. Está se discutindo, queridos, a volta do Senhor Jesus, os sinais que precedem, ou que precederiam a sua volta à terra. E se buscou evidenciar nessa manhã que nós experimentaremos um apertamento, não é isso? Nas dificuldades. E a gente pode encontrar tanto crente intolerante, até mesmo a aprovação de Deus. Por qualquer motivo, eles murmuram, chegam a questionar e a ensaiar o deixar a vida cristã, queridos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Certa feita, Jesus dirigindo aos seus discípulos e vendo que eles experimentavam algumas dúvidas nos seus corações, ele perguntou, e vocês não querem tomar o mesmo caminho daqueles outros que estão agora a desistir? E Pedro sai com uma declaração, queridos, que você nunca deveria esquecer mais. Senhor, eu vou parafrasear. É bem verdade que muitas vezes o discurso do Senhor é duro. E às vezes passa pelo nosso coração algum tipo de desejo de deixar os caminhos do Senhor. Mas para onde iríamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Nunca se contabilizou tanto descrente. Descrente não, pastor.
desigrejados. E quando você aborda o desigrejado, ele tem tanta acusação para fazer à igreja, aos líderes. É bem certo que estamos a dever em muitas questões. Mas nenhuma dessas acusações faz jus. Nenhuma delas é, de fato, verdadeira em si mesma para poder impedir alguém que continue nos caminhos do Senhor. Então, aprenda a dizer, venha o que vier. Eu fico pensando, se você ameaça até o próprio Deus a deixar os seus caminhos, eu imagino quando as coisas se apertarem, pastor Manuel. Quando o tempo da tribulação sobrevier, não apenas ao mundo, mas à igreja do Senhor, qual deverá ser a sua reação? Ou você pensa que a sua fé não será testada, ou a sua fé não será aprovada? Uma outra coisa que eu gostaria de considerar com você nessa noite, meus irmãos, é olhar para Jesus e considerá-lo. No capítulo 12 nós vamos encontrar a seguinte expressão, a seguinte declaração: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nessa terceira regra, queridos, o autor está mais uma vez dizendo o que ditou em toda a sua carta. Hoje, aqueles irmãos estavam sendo tentados a voltar ao sacerdócio do Antigo Testamento. Hoje em dia, todo cristão é bombardeado por influências e mensagens. Quem de fato precisa, ou o que de fato precisa ser a sua fonte de influência e inspiração? Quando essa carta é escrita e chega até os irmãos da dispersão, queridos, eles têm uma alternativa: voltar ao judaísmo. E hoje, se você optar por deixar o caminho do Senhor, para onde você retornaria? Para o catolicismo? Para o espiritismo? Ou você tem desejo e flerta com o mundo e quer abraçar esse presente século? Voltando para nós encaminharmos para o final da nossa palavra nesta noite. O autor emprega, e nós entendemos que ele nos considera como maratonistas. E então, queridos, ele faz uma alusão, ele faz referência, ele tem um pé, a mão também no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Todos eles, queridos, correram a mesma corrida. E olha que eles encontraram muito mais obstáculos que nós hoje, pastor Manuel. Muitos morreram e não negaram a sua fé. Alguns foram decapitados. Alguns perderam as suas posses. Mas eles continuaram, queridos. Enquanto corriam a sua corrida, alguns mensageiros ultrapassavam as linhas, em alto e bom som proclamavam: você acaba de perder os seus bens, as suas posses, esse morreu, aquele morreu. Mas a galeria dos heróis da fé nos diz, queridos, que todos eles concluíram a caminhada que lhes estava proposta. Glória a Deus. E agora preste atenção, e a gente encaminha para o final da nossa palavra nessa noite. Ele diz: olha, portanto, eu e você devemos atentar, porque todos esses estão agora à frente do pórtico, queridos. Eles não foram para o vestiário, pastor Manuel. Eles estão ao lado de Cristo Jesus. E como se cada um tivesse com o dedo indicador: vamos, corram. Embora sejamos ou fôssemos vencedores, nós nos inspiramos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. 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 Nós não podemos vacilar. Não é uma pandemia. Não é o coronavírus. Tem outras coisas que compartilham
poderosamente a nossa dor, pastor. Eu e o pastor Manuel perdemos um amigo hoje em comum. Pouquíssima idade, não foi pelo coronavírus, não. A gente morrendo de todas as formas, de todas as sortes. Há muitos tormentos, há muita tribulação. Talvez o coronavírus não seja aquele que vai tirar a sua paz, mas a perda do emprego, a perda de um ente querido, sei lá. Mas, queridos, eu e você somos tidos por Cristo Jesus, aqueles que Ele mesmo nos pinçou do império das trevas, onde nós não tínhamos história nenhuma, e nos trouxe para uma corrida de vitória. Glória a Deus. Agora preste atenção, o que é mais interessante, em nenhum momento o autor exige que eu e você corramos com os nossos méritos, pastor. A evidência aqui é que nós não sejamos corredores, não venhamos a correr, ou seremos vitoriosos pelos nossos próprios méritos. Mas devemos olhar para aquele que é o nosso autor, o autor e consumador da nossa fé. Ele venceu. E em Cristo Jesus, a sua igreja será vitoriosa. Glória a Deus. Em Cristo Jesus, eu e você seremos vitoriosos. Corramos a carreira que nos está proposta. Que Deus em Cristo Jesus continue a falar ao seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, esta palavra, Senhor, é preservada para que eu e os meus irmãos, a sua igreja, a considerem. Ela foi registrada e preservada, Senhor, para falar no presente século ao coração da sua igreja. Nós queremos te louvar, Senhor, por aqueles que são inspiração para as nossas vidas. Abraão, Isaque, Jacó, Estevão, os apóstolos, aqueles que deram as suas vidas, aqueles que não negaram a fé no Senhor, mas muito mais glória e honra nós queremos dar àquele, Senhor, que venceu na cruz do Calvário e que se tornou a nossa, não maior, mas única referência. E é fitando os olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor, que a tua palavra nos retrata, Senhor, como sendo daqueles que não retrocedem, mas avançam para a soberana vocação para a qual nós fomos chamados. Você pode dizer amém? Que Deus continue falando ao seu coração. Retorna a palavra ao pastor Manuel. Como eu me deleitei com esta palavra. Eu já sou uma pessoa motivada. Mas como essa palavra me motiva e deve te motivar a perseverar. O momento não é de jogar a toalha. O momento é de continuar na direção proposta por Jesus. Sabe por quê, queridos? Nós temos a certeza que cruzaremos a linha de chegada. Quero que você nessa noite entenda. Eu e você, igreja do Senhor, cruzaremos a linha de chegada. Não há nada em nós que nos garanta isso. Mas há aquele que nos ajuda. Eu disse, Senhor, eu preciso da sua ajuda. E você pode dizer nessa noite, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Nós nos amedrontamos com poucas coisas. Nos assustamos com poucas coisas. Nos desestabilizamos com poucas coisas. Procuramos culpados em poucas coisas. Procuramos a quem acusar por poucas coisas.
Mas quando olhamos para esse sermão nesta noite, para esta palavra ministrada, nós temos a certeza de que ao elevarmos os nossos olhos, nós devemos deixar de considerar aquilo que buscamos como justificativa ou como alternativa. Eu e você cruzaremos a linha de chegada. E o Senhor nos aguarda. E o Senhor nos espera. Talvez você ainda não rendeu a sua vida a Jesus. Como pastor deste rebanho, eu choro por algumas almas. Eu choro por algumas vidas que estão fora do aprisco. Já apostataram, já abandonaram a carreira. Muitos estão fora da ambiência da igreja. Outros estão na ambiência da igreja e estão dessa forma, buscando outras alternativas de alegria, de felicidade, momentos. Mas nessa noite eu te desafio, em nome de Jesus, a você que um dia caminhou com Jesus, que um dia rendeu a sua vida a Cristo, que um dia esteve no aprisco do Senhor, que regresse, que retome a carreira. Os dedos ou os olhares voltados para você não são de acusação, são de amor. Essas testemunhas torcem por você. Volte. O Pai te espera. Você que ainda não caminhou com Cristo, que não sabe o que é caminhar com Cristo, mas tem tido uma postura contrária ao Evangelho, se renda. Porque querendo ou não, todos nós experimentaremos dias difíceis. Uns cruzarão a linha de chegada, receberão o prêmio. Outros não conseguirão chegar lá. Terão um outro encaminhamento. Curva a sua cabeça, você que renda a sua vida ao Senhor nessa noite. Você que está embaraçado, está envolvido com o peso do pecado, confesse, se arrependa, abandone. O Senhor está torcendo, não apenas torcendo por você, não apenas contemplando, mas Ele quer te ajudar. Ele é o teu socorro bem presente. Senhor, mais uma vez levantamos a nossa voz em oração, crendo, ó Deus, Pai, que aqueles que estão com dificuldades, o Senhor, Pai Santo, os ajudará. Crendo, ó Deus, que aqueles, Pai Santo, que abandonaram a carreira, Senhor, deixaram, Senhor Deus, muitos deixaram até o estádio, Senhor, mas o Senhor há de ir, Senhor Deus, e despertá-los. E nessa noite nós oramos para isso, Deus, filhos, maridos, esposas, jovens, adolescentes, adultos, ó Senhor, quantos, como foi dito pelo pastor Flávio, nessa desigrejados, afastados, desencaminhados na fé, mas o Senhor há de encontrá-los, Deus, e o Senhor há de restaurá-los, e o Senhor há, Pai Santo, de trazê-los, e o Senhor há, Pai Santo, de convencê-los, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite, ó Deus, nós oramos por eles, porque os amamos, ó Deus. Deus, e queremos ombrear, Senhor Deus, Pai, nessa corrida com eles, ó Deus, para juntos chegarmos, ó Deus, e cantarmos o hino da vitória, Senhor Deus. Chegarmos, ó Deus, e recebermos, ó Deus, Pai, Deus, os galardões que estão preparados, separados, ó Deus, prontos, ó Senhor, habitar nas mansões, ó Deus, que o Senhor mesmo foi preparar, como diz lá em João capítulo 14, Senhor, receber do Senhor, Pai Santo, ó Deus, tudo quanto aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Pai, em nome de Jesus, assim oramos, Deus, agradecidos e crendo, ó Deus, e fortalecidos nesta noite, por esta palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando o ministério do pastor Flávio, lhe dando graça e sabedoria, discernimento espiritual, como profeta de Deus nessa geração. Amém. Queridos, queremos encerrar este culto com alguns avisos. Próximo domingo, culto de ceia. Não sabemos o que poderá acontecer no curso da semana, mas temos um formato já definido pelo governo. Então queremos convidar você a pegar o seu carro no próximo domingo. Bom seria se todos pudessem vir, se esforçassem para vir. Queremos fazer uma ceia aqui, onde os pastores, os presbíteros, os diáconos entregarão a ceia para você no interior do seu carro. Montaremos aqui uma estrutura na igreja para que você não perca nenhum minuto do culto. Você estará participando do culto em todos os sentidos, louvando e adorando ao Senhor, e podemos participar aqui juntos. É bem verdade que nos nossos veículos, mas cada um aí podendo visualizar o outro, né? Sinalizarmos uns aos outros, matarmos um pouquinho da saudade. Você terá a oportunidade também de trazer os seus dízimos, as suas ofertas. É culto de ceia, trazer os alimentos, abastecer a casa, para que as famílias possam serem assistidas como foram esse mês. E eu louvo a Deus pela sua vida, que nós conseguimos fechar o mês com todas as despesas da igreja pagas. E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu louvo a Deus pela sua contribuição. E sei que domingo estaremos juntos, às 19 horas, naquele grande culto que está preparado, não pelo pastor Manuel, mas pelo Espírito Santo de Deus, para que este corpo local possa celebrar, adorar e participar da mesa do Senhor juntos. Também, queridos, é Dia das Mães. E o Ministério Infantil preparou uma lembrança especial aí para as mamães. Então, domingo de manhã estaremos aqui ainda dando continuidade a esse assunto escatológico, de 9 às 10h20, mais ou menos. E de 10h30 ao meio-dia, nós estamos convidando você a pegar o seu carro, passar aqui rapidamente, não precisa descer, enfim. Você vai receber uma oração e receberá uma lembrança da igreja. Você, mamãe, é nossa convidada. Venha, passe por aqui, receba aí, né, aquilo que o Ministério Infantil preparou para você. Queremos celebrar a Deus, né, agradecer a Deus pelas mães, e estar preparado assim pelo Ministério Infantil da igreja. Domingo, a partir das 10h30 da manhã, após a nossa escola bíblica, transmitida aqui ao vivo. Também queremos orar pelas aldeias indígenas. Me chegou algumas informações. Tem alguns passando necessidades, ali no Parque Nacional do Xingu, ali no Alto Xingu, as aldeias que assistimos. Que você possa orar. E que você possa pensar também em fazer uma contribuição muito especial, para assistirmos algumas famílias ali que carecem de um auxílio, né, para fazer frente a esse momento que também atingiu. A gente pensa que não, mas atingiu ali os nossos irmãos indígenas, né? Que Deus possa nos conduzir e nos abençoar. E amanhã já temos que fazer ali uma ajuda a uma família que tanto necessita disso. Amém, queridos? Não vou mencionar o nome nem a aldeia, para que não é o canal apropriado para isso. Qualquer dúvida pode fazer contato no meu privado. Orando também pelos missionários que estão nos campos, Joseni e família, ali em Itapipoca, pastor Daniel e família, ali em Portugal, pastor Luiz e família, ali em Cabo Verde, presbítero José e irmã Rosena, ali em Campo de Cima, pastor Esdra e família, ali no Alto Xingu, na cidade gaúcha do Norte, né? Pastor Valdoclides e família, junto com a igreja ali em Barreiras, né? Os nossos pastores de congregação ali do Jardim Ingá, pastor Vanderlei, pastor Edinho ali, Santão Descoberto, presbítero Ivaldo aqui no Estância Alvorada, pastor Marcos Pereira ali, Vicente Pires, a Maria Célia, Evangelho Maria Célia ali em Formosa, e o pastor Marcone ali no Jardim Ingá. Estaremos orando pelas nossas congregações e pelos nossos missionários. Amém? Também os pedidos que chegaram pela mãe do Eduardo, que ainda continua internada por ocasião de um AVC, pela diaconisa Rosena, que perdeu o irmão, né, na data de hoje, a irmã Rosena ali de Campo de Cima,
O presbítero Paulo Roberto pede oração pela família. O Edivan Alves, oração por sua família e pela família da igreja, pela família IPRG. A irmã Cristiane Vasconcelos, oração por sua família e pelos amigos que estão no Maranhão. Oremos aí pela irmã Jacira, que está internada ali na UTI do Hospital Maria Auxiliadora. Lindomar Cruz, oração por Formosa. Tatiane, oração pela sua família. Maria das Graças, oração por sua saúde e sua família. Camilita Vasconcelos, oração por Naia, esposa do sobrinho que está com Covid, foi contagiada aí com coronavírus. Também a irmã Gueixa por seus familiares. Maria Conceição, oração por sua saúde e filhos. Madalena por sua família, né? E a família da irmã Conceição. O Joseni, já mencionamos ali, oração pela cidade de Itapipoca. Oração pelos governantes. A Edivoneide, oração pela Edjane. A Maria Gelsa pela saúde da Olga. Débora Andrade pela vida e família do pastor Monteverde de Macapá, que perdeu a sua mãe, fiquei sabendo agora, né? Então que possamos orar ali pelo nosso amado irmão, pastor responsável ali pelo campo missionário ali do Amapá, né? Pastor Monteverde, que Deus possa abençoar. Também queremos felicitar os irmãos que está aparecendo aí na sua tela, acredito, né? Que farão aniversário no curso dessa semana. O Zé Orlando, e o Zé Orlando na data de hoje, a irmã Sara na data de hoje, né? A irmã Samira, o irmão Elias Ferreira, que fará aniversário ainda nessa semana. Camilita Vasconcelos, Perside, a irmã Irene, diaconisa Irene, né? Diácono Chaves, irmã Geicileide, a irmã Ana Maria e a nossa adolescente aí, a Júlia, filha do nosso tesoureiro, a Júlia Ramos. Feliz aniversário para esses irmãos que completarão um ano aí no curso dessa semana a partir de hoje até o próximo domingo. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando nesse momento, né? Louvamos a Deus por esse culto, pela oportunidade que tivemos aqui, pela equipe que está conosco aqui, para que você possa ser abençoado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Deus, colocamos todos esses pedidos de oração na Tua presença, Pai. Pai, recorremos àquele que é todo-poderoso, ao Senhor. Ao único, ó Deus, que pode suprir, ó Deus, que pode intervir, Deus, que pode curar, que pode libertar, ao único, ó, que pode agir, ó Senhor Deus, de uma forma sobrenatural. Deus é o Senhor. E cremos, ó Pai Santo, no seu poder. E cremos, ó Deus, na sua intervenção. E cremos, ó Deus, naquilo, ó Deus, Pai, que é a sua vontade para cada uma das vidas aqui mencionadas, para cada caso, para cada situação. Deus, para as cidades, ó Deus, para as famílias enlutadas, enfim, Pai. Deus, que o seu poder, Deus, que o seu Espírito Santo, Deus, venha de encontro a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas realidades, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, oramos ainda pela família, Senhor Deus, enlutada. Deus, do nosso amigo, do Major, Pai, Ayrton Fernandes, ó Deus. Pai, oramos, ó Senhor Deus, pela família policial militar que perde, ó Senhor Deus, Pai, um daqueles que militaram, Senhor Deus, a carreira, Senhor. Deus, só alcance, Senhor Deus, com conforto e com consolo, Deus. Queremos fazer menção do seu nome nessa noite, nessa oração. Deus, alguém que militou, que caminhou conosco. Deus, que conhecemos bem, Senhor Deus, mas que o Senhor resolveu recolher, Pai. Que o Senhor conforte essa família, Deus. Pai, em nome de Jesus. Deus, nos conceda, Pai Santo, uma noite de um sono reparador. Que possamos dormir, ó Deus, o sono do justo, Senhor. Deus, que possamos ter uma semana, Deus. Não sabemos o que enfrentaremos pela frente, mas temos a certeza de que, como foi pregado nesta noite, venha o que vier. Nós continuaremos, ó Deus, olhando, Pai Santo, para o autor e consumador da nossa fé. Continuaremos, ó Deus, Pai, Deus, sendo expectados, ó Senhor Deus, Pai Santo, pela nuvem de testemunhas, ó Deus, que já correram e estão na glória com o Senhor. E essa é a nossa esperança, de continuar essa corrida, Deus, e estar na glória com o Senhor, Pai. Deus, cantarmos o hino da vitória. Assim oramos nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus o Filho, que os dons e as consolações do Santo Espírito de Deus seja convosco, com a vossa casa e com a igreja do Senhor sobre a face da terra, agora e para todos sempre, e todos digam
Amém. Tenham todos uma semana de vitória, uma semana abençoada e fiquem aí com o vídeo das fotos para a glória do Senhor. Até quarta-feira, às 20 horas. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra
deixamos, Jesus. Nós deixamos, Jesus. Nós deixamos ela para você, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Tu és o morador, Jesus. Vem, Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores